A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste terceiro trimestre de 2020. Estamos estudando o tema Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias, comentada pelo Bispo Abner Ferreira. Graças damos ao nosso bondoso Deus por mais esse trimestre maravilhoso, quando estamos aprendendo preciosas lições para a nossa vida nos dias atuais. Mas antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos mais uma vez para aprendermos a Tua Palavra. Te louvamos e te agradecemos por mais este dia, pelo fôlego de vida e por toda a provisão que Tu tens dado em nossas vidas. Pai, nós te pedimos agora que Tu venha iluminar este estudo, iluminando as nossas mentes e os nossos corações, nos dando, Senhor, a certeza de cada dia mais estarmos na Tua presença para fazermos a Tua vontade. Nos guarda e nos livra de tudo aquilo que tire a primazia de Ti em nossos corações. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não posso deixar de agradecer aqui pela sua companhia, sua participação em nosso canal, pedindo sempre que deixe aqui o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito e nos ajude a divulgar este trabalho, compartilhando este vídeo com outros irmãos e também colaborando com seus comentários sobre cada uma dessas lições estudadas, porque este é um espaço onde aprendemos uns com os outros. Não se esqueça de sempre conferir o sininho das notificações. Veja se está devidamente ativado para que você receba sempre as nossas postagens. Nosso objetivo é levar até você um complemento a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Lição 6. Usando a fé diante dos confrontos. Os hinos da nossa harpa cristã sugeridos para esta lição são os de número 186, 577 e 610. E você pode encontrá-los aqui no nosso canal, bem como nos blogs revistaebd.com e hinosdaharpa.org. Acesse e confira. O texto áureo de hoje encontra-se no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo 38. E assim diz a palavra do Senhor. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. A verdade aplicada de hoje nos diz que nos momentos mais difíceis aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor Deus. Os textos de referência encontram-se no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 22, 23, 24 e o 39. E assim diz a palavra do Senhor. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O primeiro objetivo desta lição é ensinar que o Senhor tem métodos peculiares de agir. A cada dia que passa, mais aumenta a necessidade dos cristãos fortalecerem a fé em Deus por meio da sua palavra, para agir com sabedoria a tantos confrontos que têm surgido. Estamos vivendo dias difíceis e sabemos que não deixará de haver problemas no mundo.
enquanto o Senhor Jesus não voltar. Entretanto, o próprio Senhor Jesus nos anima a termos fé e ânimo para triunfarmos sobre os problemas da vida que tanto nos afligem, conforme João 16:33. Desde o Antigo Testamento, encontramos homens e mulheres de Deus sendo vitoriosos diante dos problemas de sua época, por meio da fé em Deus, obtendo coragem, provisão, livramentos, ousadia e unção para confrontar o mal, como aconteceu com o profeta Elias, conforme estudaremos nesta lição. Tópico 1. Elias e suas provações. Ser profeta nos dias de Elias não era nada fácil. O reino de Israel estava dividido, sem a adoração no templo, sem sacerdotes verdadeiramente compromissados com a palavra de Deus e com um forte paganismo infiltrado na pouca adoração que existia. Para completar o caos religioso da época, Israel estava sendo governado pelo rei Acabe, filho de Onri, e casado com Jezabel, filha de Etibaal, que era sacerdote de Baal, rei de Sidom, conforme o primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Acabe foi o pior rei da história de Israel, tremendamente idólatra, e a Bíblia diz que os pecados desse rei superaram os de outros reis anteriores a ele, conforme está escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículos 30 e 31. Instigado por sua esposa Jezabel, Acabe deixou a adoração ao Deus de Israel e se converteu ao culto pagão de Baal, que era a principal divindade masculina fenícia dos cananeus e dos fenícios. Simbolizava as forças produtivas da natureza. Baal era adorado como o deus da fertilidade e da chuva. Adoravam também a Azerá, ou Azera, que era a esposa de Baal na mitologia cananeia. Sobre a adoração a esse deus pagão, a Bíblia de Estudo Arqueológica traz em uma de suas notas históricas e culturais que, abre aspas, para o povo de Israel, uma sociedade agrária situada numa região de clima seco, a reverência a um Deus que podia enviar chuva tornou-se uma tentação irresistível. Um mito cananeu atribuía fertilidade agrícola à chuva de Baal. Oséias 2,5 indica a aceitação da influência de Baal sobre todos os aspectos da vida, como comida e água para o alimento, lã e linho para bens materiais e azeite e bebida para os rituais de culto ou para luxo pessoal. Fecha aspas. Segundo os estudiosos, outro aspecto da adoração a Baal era a prostituição sagrada nos rituais de culto e até sacrifícios humanos, geralmente de crianças rejeitadas. E com a adoração a Baal, o rei Acabe tornou-se modelo do seu povo na prática aberta e generalizada da idolatria. O culto a Baal passou a superar a adoração a Deus e, como consequência disso, muitas pessoas fiéis ao verdadeiro Deus abandonaram o país e se refugiaram em Judá, conforme segundo o livro de Crônicas, capítulo 15, o versículo 9. Por causa disso, nos dias do profeta Elias, restavam poucos adoradores do Senhor nosso Deus em Israel, conforme o primeiro livro dos Reis 19:18. Foi nesse cenário de extrema idolatria que Deus levantou Elias para profetizar ao povo e principalmente ao rei Acabe e sua esposa Jezabel, que passaram a persegui-lo. Assim como o profeta Elias, também nós cristãos temos tido diversas provações por enfrentarmos o sistema pecaminoso, idólatra e corrupto desse mundo, onde leis surgem a cada dia para instigar as práticas imorais no meio do povo e reprimir a verdadeira adoração a Deus. É preciso firmarmos cada vez mais a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e buscarmos a presença do Espírito Santo para resistirmos firmes, como fez Elias nos seus dias. Subtópico 1.1 – O método da chamada divina. Depois da morte de Salomão em 930 a.C., seu filho Roboão ascendeu ao trono de Israel, que até então era formado por 12 tribos. Existia naquele tempo um descontentamento muito grande entre os israelitas
especialmente entre aqueles que pertenciam às tribos do norte, devido à cobrança excessiva de impostos deixadas por Salomão. Roboão, filho e sucessor de Salomão, foi um jovem imaturo e inexperiente que se recusou a atender às reclamações do povo, que eram totalmente justificáveis naquele contexto, e não quis aceitar os sábios conselhos proferidos pelos mais velhos, preferindo dar ouvidos às palavras insensatas dos seus jovens conselheiros, conforme está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Com essa atitude, as tribos do norte se levantaram em rebelião, lideradas por Jeroboão. Essa revolta dividiu a nação de Israel em duas partes. O reino do norte, com 10 tribos, conservando o nome de Israel, e o reino do sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, e a maioria dos levitas, que passou a se chamar Judá. Para que o povo de Israel, agora reino do norte, não fosse atraído a Jerusalém, que ficava no reino do sul, para adorar a Deus no templo, Jeroboão criou em Israel uma nova religião, totalmente idólatra, conforme 1 Reis 12, 25, 33. Construiu santuários com bezerros de ouro, criou um sacerdócio próprio e estabeleceu dias santos, muitos deles extraídos do próprio judaísmo. Ali não existia mais o conceito de chamada divina para o ministério, e Jeroboão, a quem queria, consagrava para sacerdote nos lugares altos, conforme 1 Reis 13, 33. Contudo, o auge da idolatria no Reino do Norte aconteceu durante o reinado do rei Acabe, que foi profundamente influenciado por sua esposa Jezabel. Foi nesse período que Deus levantou o profeta Elias, chamado para ser o seu porta-voz, com a dura missão de lembrar aos israelitas que pertenciam ao Senhor e deveriam abandonar a idolatria e voltar a adorá-lo. A Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um tesbita que morava na terra de Gileade, a leste do rio Jordão, conforme 1 Reis 17, 1, e que o nome Elias significa Javé é Deus, ou, em algumas traduções, o Senhor é o meu Deus. Mas a chamada divina foi confirmada em sua vida por uma grande obra, onde teve que enfrentar provocações e desafios para entregar a mensagem de Deus ao povo. Existe muita diferença entre alguém que tem a chamada divina para fazer a obra de Deus e aqueles que não têm. Jeroboão consagrava ou chamava para ser sacerdote a quem queria, e o povo cada vez mais se afastava do Senhor. Enquanto que Elias, chamado por Deus, fez uma grande obra em Israel. É Deus quem nos chama e nos capacita para fazermos a sua obra, não importando se somos ou não conhecidos, influentes ou importantes nesse mundo. Subtópico 1.2. Quando a chamada de Deus prevalece. Como já vimos, o casamento do rei Acabe com Jezabel, devota de Baal, levou a nação inteira à apostasia. Jezabel não estava satisfeita com a existência de 2 cultos em Israel e insistiu que o culto a Baal deveria substituir totalmente a adoração ao Senhor. Ela não somente exterminava os profetas do Senhor, conforme registrado em 1 Reis 18:4, como também importava, ou seja, trazia de fora centenas de profetas de Baal para instituir centros de adoração a esse deus pagão. Jezabel e Acabe dispuseram-se a impor as orgias religiosas com a depravação moral associada ao culto religioso em Israel, tentando exterminar de forma agressiva o culto ao Senhor Deus. Foi nesse contexto que o profeta Elias exerceu sua chamada, opondo-se completamente a essa apostasia e às tentativas de instituí-las em Israel. Cheio da unção de Deus, o profeta não se intimidou diante do rei e sua esposa pagã e nem temeu estar diante deles sem ser anunciado ou convidado. Em 1 Reis 17 temos o registro, sem qualquer introdução, das atividades do ministério desse profeta ao anunciar que haveria uma grande seca. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel,
perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. 1 Reis 17, versículo 1, a parte B do versículo. As palavras de Elias foram um ataque direto à suposta capacidade de Baal sobre o orvalho e a chuva, ou seja, sobre o controle das condições climáticas e, consequentemente, as colheitas em Israel. Ao mesmo tempo, o desafio estava lançado, pois agora o povo saberia quem era o verdadeiro Deus de Israel, ao ser confirmada a chamada do profeta Elias por meio do cumprimento de sua profecia. Ao dar ouvidos a Jezabel e aos falsos profetas de Baal, o povo se esqueceu das orientações do Senhor quanto à necessidade de se afastar da idolatria, das práticas pagãs, para então dar ouvidos aos verdadeiros profetas de Deus, conforme Deuteronômio 18, versículos 9 ao 22. Subtópico 1.3. Os métodos peculiares de Deus. Como a chuva é um dos principais elementos de sustentação da natureza, a falta dela provocou seca, fome e miséria naquela época. A palavra de Deus nos diz que por causa da severa estiagem, a fome era extrema em Samaria. Primeiro livro dos Reis 18:2. O período de seca seria de 3 anos e 6 meses, como está escrito. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Tiago 5,17. Era a hora do povo de Israel se lembrar que a promessa de abundância de chuva tinha sido dada sob condição de obediência a Deus, antes mesmo de entrarem na terra prometida, conforme Deuteronômio 11, versículos 10 ao 17. Após anunciar o eminente juízo sobre a nação de Israel, o profeta Elias recebeu recomendações divinas para que se retirasse para o Oriente, escondendo-se junto ao ribeiro de Querite, onde o Senhor o sustentaria de uma forma milagrosa. A água vinha do próprio ribeiro, e o pão e carne eram trazidos por corvos, conforme o primeiro livro dos Reis 17, 2 ao 6. Aprendemos com isso que o nosso Deus não é limitado como o homem é. Ele sempre encontra uma saída, sempre age em nosso favor e nos dá o necessário, ainda que seja de forma inusitada, como aconteceu com o profeta Elias. Naquele lugar, ele aprendeu a confiar inteiramente na provisão de Deus para o sustento da sua vida, num momento de grande crise. Fato extremamente importante para desenvolver a sua confiança em Deus, que seria utilizada posteriormente para confrontar os profetas de Baal no Monte Carmelo. Deus tem seus métodos peculiares para nos ensinar as suas verdades e nos capacitar para a sua obra. Se coisas estranhas estão acontecendo, devemos procurar saber o que Deus está nos ensinando com toda essa situação e nos preparar na sua presença para a batalha. O segundo objetivo desta lição é mostrar que a misericórdia divina sempre nos socorre. Tópico 2. Deus contava com Elias. Mesmo diante das situações adversas, Elias obedeceu às ordens de Deus em diversas situações, pois tinha convicção do seu chamado e confiava na direção e na provisão do Senhor, como podemos ver na ocasião em que o ribeiro que lhe fornecia água para beber secou por não haver chuva sobre a terra. 1 Reis 17, 7. Elias entendeu que ali não havia uma fonte permanente, mas uma provisão em tempos de crise, e era a hora de se levantar e reagir. Provisões como essas muitas vezes chegam até nós para que tenhamos tempo de recobrarmos o ânimo, o equilíbrio e a força necessária para prosseguirmos. São provisões dadas em momentos cruciais da nossa existência, mas tão logo recobramos as forças, elas cessam para que possamos reagir e seguir adiante. Novamente veio a ordem do Senhor, agora orientando o profeta a ir até Sarepta, que pertencia a Sidom, 1 Reis 17, 9, onde uma mulher viúva lhe daria o alimento para sobreviver.
Subtópico 2.1. Deus, um profeta e uma pobre viúva. Deus não deu detalhes a Elias sobre como a viúva o sustentaria. E com certeza a última coisa que o profeta poderia imaginar era que se tratava de uma mulher extremamente pobre, que tinha a última porção de comida para se alimentar com seu filho e depois esperar a morte chegar por causa da fome. Agora a situação do profeta estava ainda mais complicada, porque não poderia voltar para a sua terra devido à idolatria daquele lugar e à rejeição à sua pessoa por causa da profecia sobre a seca, e no seu atual esconderijo contava com uma viúva e um filho em condições de extrema pobreza, sem terem mais como se sustentarem. A obediência do profeta em ir até a casa daquela viúva, em Sarepta, resultou em bênçãos e provisão de Deus para a sua vida e para a casa daquela mulher. Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. E quando obedecemos à sua voz, somos bem-sucedidos. A palavra do Senhor nos diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1,19. Quando estamos em obediência a Deus, não importa se aparentemente a situação pela qual estamos passando esteja piorando. Deus cuida de nós e supre todas as nossas necessidades. Se Ele te manda ir, vai confiante no seu cuidado para com a sua vida. Subtópico 2.2. Na crise, a viúva de Sarepta foi bênção para Elias. Ao chegar a Sarepta, Elias encontrou a viúva perto da porta da cidade e pediu a ela que lhe desse de beber e também providenciasse algo para ele comer, recebendo uma resposta desanimadora. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. 1 Reis 17, 12, a parte A do versículo. Sem dúvida, aquela era mais uma prova de fé para Elias, que não duvidou da providência divina para aquela situação. Ele sabia que a lógica de Deus é totalmente diferente da lógica humana, pois havia sido sustentado pelos corvos às margens do ribeiro e tranquilizou aquela mulher tão necessitada ao dizer-lhe que o Senhor a sustentaria até o fim da seca. 1 Livro dos Reis 17, 13 e 14. Deus sempre nos abençoa quando abençoamos as outras pessoas. Aquela viúva creu nas palavras do profeta Elias e o socorreu com o alimento e viu a providência de Deus chegar à sua casa até o final daquela crise. A palavra do Senhor nos diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo Crônicas 20, 20, a parte B do versículo. Subtópico 2.3. Na crise, Elias foi bênção para a viúva de Sarepta. O relato bíblico nos diz que durante toda aquela crise de fome e escassez, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. 1 Livro dos Reis, capítulo 17, versículo 16. A cada dia de crise que se passava, vendo ser renovada a farinha e o azeite que lhes garantiam a sobrevivência, tanto a viúva quanto o profeta de Deus reconheciam o valor de se ter confiança no Senhor, sem olhar para a situação caótica ao redor, mas crendo que o controle de tudo e de suas próprias vidas estava nas mãos de Deus. Que possamos entender essa verdade hoje e sossegarmos o nosso coração, pois o nosso Deus está entrando com providência a cada dia em nossas vidas, nos nossos lares e também sobre a nação brasileira. Continue firme na presença do Senhor. O terceiro objetivo desta lição é apresentar que Deus responde com fogo. Tópico 3. Elias se apresenta e lança um desafio. 3 anos depois, passados os dias determinados por Deus, Elias novamente voltou à presença do rei Acabe. O Senhor estava planejando enviar chuva, uma dádiva divina concedida tanto aos justos quanto aos injustos, conforme Mateus 5,45.
No caminho, Elias encontrou-se com Obadias, um homem que temia muito ao Senhor. Era oficial da corte de Acabe e havia escondido centenas de profetas do Senhor em cavernas para salvá-los de Jezabel, que mandara matá-los, conforme 1 Reis 18, versículo 2 ao 4 e o versículo 13. Deus sempre coloca seus servos fiéis em lugares estratégicos, para que possam realizar sua obra onde há mais oposição. Como os corvos e a viúva cuidaram de Elias, Obadias supriu as necessidades dos profetas que escondera. O comentário bíblico africano diz que, abre aspas, Obadias relatou a Elias o que havia acontecido em sua ausência, mas expressou o receio de transmitir a mensagem do profeta a Acabe. Fica evidente que Elias era conhecido por desaparecer sem deixar vestígios, e Obadias ficou preocupado com a reação de Acabe caso isso voltasse a ocorrer. Primeiro livro dos Reis, 18, 11 e 12 e o versículo 14. Fecha aspas. Quando o rei soube que Elias voltara, foi ao seu encontro. Sem se intimidar ao ser chamado por Acabe de perturbador de Israel, porque o profeta de Deus geralmente perturba o povo, o profeta lançou ali o desafio que levaria todo o povo a ver de perto que somente Deus é o Senhor, acima de tudo e de todos. Subtópico 3.1. Confrontando o povo e os profetas pagãos. Era chegado o momento de Deus para Israel, e para isso o profeta Elias foi chamado. Com a ousadia da autoridade dada pela unção divina sobre a sua vida, Elias confrontou aquele rei ímpio e lançou-lhe em rosto sua idolatria desenfreada. 1 Reis 18, 18. E com a autoridade que só Deus pode conceder a um servo seu, Elias ordenou ao rei que ajuntasse no Monte Carmelo todos os profetas pagãos, até mesmo os que comiam da mesa de Jezabel, conforme 1 Reis 18 e 19. Como profeta de Deus, Elias também era perseguido por Jezabel, aquela rainha extremamente idólatra que dominava o rei, impunha os seus costumes a todo o povo e matava os profetas do Senhor. O profeta confrontou a multidão reunida no Carmelo ao perguntar: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. 1 Reis 18, 21. Ali estava a raiz do problema. O povo queria servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Nos chama a atenção que em dias de pandemia, quando a situação está difícil para todos, muitos cristãos estão baixando a guarda, deixando de buscar mais a Deus, de participarem das lives de suas igrejas, dos estudos da escola bíblica dominical, ou até mesmo de congregarem quando podem, para investir tempo nos entretenimentos fúteis da vida, que em nada edificam e causam a cegueira espiritual que não deixa discernir a verdadeira fé em Cristo. Deus não aceita a adoração parcial de ninguém, conforme Êxodo 20, 3 e 4. E não tolera um cristão morno na fé, conforme está escrito em Apocalipse 3, 15 e 16. Assim como fez o profeta Elias, nos dias atuais, a Igreja do Senhor Jesus também deve exercer com coragem e ousadia do Espírito Santo de Deus o confronto ao pecado, à desobediência e a tudo aquilo que tenta nos afastar da verdadeira adoração a Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração é idolatria. O cristão não deve viver na indecisão, cocheando entre dois pensamentos, sem saber se permanece nos caminhos do Senhor Jesus ou se segue as pecaminosas ideologias e filosofias do mundo. Subtópico 3.2. A resposta divina em meio à fé. Aos olhos humanos, a competição entre os 450 profetas de Baal e um só profeta de Deus parecia até injusta, e o povo olhava atentamente o que estava acontecendo. Não se podia queimar os sacrifícios ali oferecidos, porque o combinado
foi que o Deus que respondesse com fogo sobre o sacrifício seria o verdadeiro Deus de Israel. Primeiro livro dos Reis 18, 23 e 24. Os profetas de Baal separaram o novilho e começaram o terrível ritual, que se estendeu até o meio-dia, ao ponto de se mutilarem, derramando sangue para ver se seu Deus respondia, mas sem obter nenhum êxito. Elias até zombou deles, pedindo que gritassem mais alto para ver se Baal respondia, mas nada aconteceu. Então o profeta Elias pediu que todo o povo se chegasse a ele. O altar de Deus estava em ruínas por falta de cuidados e precisou ser restaurado, conforme 1 Reis 18:30. Deus não opera em altares destruídos. Elias usou 12 pedras para reconstruir o altar e lembrar ao povo de Israel que a nação havia começado com as 12 tribos, como promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó. Cavou um rego ao redor do altar e pediu que derramassem água sobre o holocausto e a lenha por 3 vezes, de sorte que até o rego que cavara se encheu de água. Toda a confiança do profeta estava no seu Deus, que o chamara para aquela grande obra, pois humanamente falando, nada ali estava sendo favorável a Elias. Após preparar tudo na presença de todo o povo, Elias orou ao Senhor, não para se aparecer diante deles, ganhar fama ou status. O propósito da sua oração foi simples, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. 1 Reis 18, 37, a parte B do versículo. Não foi preciso gritar, dançar, nem se mutilar para agradar ao Senhor ou convencê-lo a agir. Deus se agrada e responde às orações daqueles que lhes são fiéis e obedientes à sua palavra. No mesmo instante, o Senhor enviou fogo que consumiu o holocausto, as pedras do altar e toda a água, numa visível manifestação da sua presença, conforme está registrado em 1 Reis 18, 38. Diante daquele milagre, todo o povo creu no Senhor, Deus de Israel. Se prostraram em terra e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Naquele momento, Elias ordenou que todos os profetas de Baal fossem mortos no vale de Quizon. E ficou claro para todos que o único Deus, Todo-Poderoso, que tem poder sobre as chuvas, as colheitas, a fertilidade e a vida, é o Deus de Israel. Subtópico 3.3. Altar restaurado, glória de Deus e abundante chuva. Já vimos que a presença de Deus no Monte Carmelo aconteceu apenas depois que o altar foi restaurado. Para que haja manifestação da glória de Deus no meio da igreja, por meio do seu Espírito Santo, também é necessário uma restauração e zelo permanente do nosso altar espiritual, com um concerto de vida na presença de Deus, lançando fora os entulhos do pecado e sempre reafirmando o nosso compromisso de fé e obediência ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra, permanecendo fiéis até que Ele venha. Para concluir, vencer as provações é uma prerrogativa dos verdadeiros adoradores. A vitória de Elias comprovou que, de fato, o Senhor é Deus Todo-Poderoso e, portanto, merecedor de toda adoração. Ele luta e vence todas as nossas batalhas. Convidamos você, meu irmão e irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com, baixar ali os slides referentes a essa lição que acabamos de estudar, ouvir os 3 hinos sugeridos pela revista e acessar os demais comentários. O nosso blog hinosdaharpa.org também está aguardando a sua visita. Ali estamos disponibilizando os hinos da nossa harpa cristã com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Mais uma vez eu quero agradecer pela sua companhia. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora em nosso canal e contribua com esta obra divulgando esses vídeos nas suas redes sociais, se for possível, e também com outros irmãos. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente.
Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.